Shalom Vrahashar, que quer dizer a plenitude da paz de Deus, com as bênçãos incontáveis sobre a sua vida. Ou se você preferir, a graça e a paz, o amor de Deus seja conosco. Amém? Bom dia. Vamos para o devocional da manhã? Glória a Deus. Vamos falar de uma promessa que foi dada a Abrão e que alguns pregadores pregam iludindo as pessoas. Gênesis capítulo 12, versículo 7 diz: E o Senhor apareceu a Abraão e disse: E a tua semente darei essa terra. E ali edificou um altar ao Senhor que lhe apareceu. Alguns pregadores pegam esse versículo isolado e falam assim, vejam, a promessa de Abraão vai se cumprir na sua vida. As promessas que Deus prometeu vai se cumprir na sua vida. Calma, vamos ver qual é essa promessa a qual Deus prometeu a Abraão que irá se cumprir na nossa vida. Isso está revelado na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 15 e 16. Até 22, mas está bem claro no versículo 16. Eu vou ler novamente Gênesis capítulo 12, versículo 7. E o Senhor apareceu a Abrão e disse: A tua semente eu darei essa terra. Veja bem, ele está falando no singular. A tua semente darei essa terra. Gálatas capítulo 3, versículo 15. Irmãos, falo como homem. Embora seja um testamento de homem, ainda que isso seja confirmado, nenhum homem pode anulá-lo ou acrescentar a isso. Versículo 16. Ora, as promessas feitas a Abraão e a tua semente, ele não diz as sementes como se fossem muitos, mas fala de um só, e a tua semente que é Cristo. A semente feita a um só, e a tua semente que é Cristo. Então, a promessa de Abrão, que Deus deu a Abrão para se cumprir na nossa vida, é Jesus Cristo. Essa é a promessa de Deus que se cumpre para nós. Por isso que João também falou em capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Ele está cumprindo a promessa de Abraão para nós. E por que Deus deu a promessa de Abraão para se cumprir em nós? Por exemplo, de Jesus Cristo. Versículo 17. E isto digo, que o testamento que foi confirmado mediante Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos mais tarde, não pode anulá-lo, tornando a promessa sem efeito. O que Paulo está dizendo? A lei não pode anular Jesus Cristo. Você não pode viver pela lei. Você quer viver pela fé em Jesus Cristo? Quer viver as promessas de Abraão? É Jesus Cristo. Essa promessa você tem que viver. Versículo 18. Porque se a herança fosse obtida pela lei, não viria mais a promessa, mas Deus concedeu a Abraão por promessa. Versículo 19. Então, para que serve a lei? A lei foi acrescentada por causa das transgressões, por causa dos pecados, até que viesse a semente para que a promessa fosse feita. Foi estabelecida por anjos pelas mãos de um mediador. Versículo 20. Ora, o mediador não é um mediador de apenas um, mas Deus é um só. Versículo 21. Então a lei é contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Se tivesse existido uma lei que pudesse vivificar, em verdade, a justiça teria vindo pela lei. Tipo assim, se você pudesse ter a vida eterna por causa da lei, tudo bem. Mas não, você não consegue obter a lei, a eternidade por causa da lei. É por causa de Jesus Cristo. Essa é a promessa de Abraão para nós. Jesus Cristo. Versículo 22. Mas a Escritura conclui tudo sobre pecado. Tipo assim, a lei é dita pelo pecado. E a promessa, pela fé de Jesus Cristo, pode ser dada aos que creem. Então, a promessa de Abraão para nós é Jesus Cristo, que nos concede a vida eterna. Não fique iludido por promessas de pregadores, te dando promessas ilusórias.
Creia somente na promessa de Jesus Cristo, que nos dá a vida eterna. A promessa de Abraão para se cumprir em nós já se cumpriu, e é Jesus Cristo, que nos dá a vida eterna. Amém? Daria a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém, amém, amém. Deus te abençoe.